apesar de eu ter uma rede social muito forte, né? É a segunda maior rede social dentre os políticos de Santa Catarina. Eu aproveitei para trabalhar muito nos municípios, então, para ter apoio dos prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, aquela política bem tradicional, sabe? De ter lideranças nos municípios. E eu comecei a despertar para a política porque eu me tornei muito cedo aluna do professor Olavo de Carvalho. E aí eu comecei a ser aluna dele e comecei a despertar para essa questão da esquerda, da doutrinação, da revolução cultural, né? A política é um ambiente muito masculino. Mas eu vou dizer para você que eu sou, assim, ó, as dificuldades que eu enfrentei como candidata, eu ficava observando ao redor, eu via que os homens enfrentavam as mesmas dificuldades, né? E se Deus achasse que eu poderia estar lá e não ter o perigo de perder a minha alma nesse caminho e fosse contribuir para a nação, que eu me elegesse. Mas se por acaso eu tivesse o perigo de perder minha alma nesse caminho, então que eu não me elegesse, que eu ficasse onde eu estava. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Hoje eu vou conversar com a Carol Detoni. A gente tentou ontem, não conseguiu, deputada mais votada de Santa Catarina. A gente não conseguiu porque ela se atrapalhou não, as companhias aéreas atrapalharam a vida dela, mas ela sobreviveu e está aqui para falar com a gente. Oi, Caroline, tudo Olá. bem? Você sobreviveu, Carol? Você sobreviveu? Tudo bem. A sua epopeia. Depois de quase 24 horas para tentar fazer uma saga viagem, para chegar em casa. Tudo certo. Ótimo, graças a Deus. E como é que foi a sua eleição? Foi uma eleição concorrida, fantástica, te agradou, te fez feliz? Então, aqui em Santa Catarina nós temos 16 deputados federais, 40 deputados estaduais e 3 senadores, como em todos os estados da federação. E tinha 307 candidatos a deputado federal. Então, era super concorrido, né, para 16 vagas. Desde que eu me elegi com o presidente Bolsonaro em 2018, eu já comecei a trabalhar na base, né? Então, não era só a rede social. Apesar de eu ter uma rede social muito forte, né? É a segunda maior rede social dentre os políticos de Santa Catarina. Eu aproveitei para trabalhar muito nos municípios. Então, para ter apoio dos prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, aquela política bem tradicional, sabe? De ter lideranças nos municípios. E ao longo desses 3 anos e meio, nós conseguimos aí formar uma base de 150 municípios com lideranças, dos 295 que tem em Santa Catarina. Então, eu já parti para uma campanha com uma base com lideranças políticas, com uma rede social que já tinha um número considerável de pessoas, e também respaldando o meu trabalho em Brasília, nas comissões, porque eu sou uma deputada que nem a Bia Carla, super ativa, né? Participei da comissão do voto impresso, da CCJ, fui a relatora da prisão em segunda instância. Então, foram várias pautas aí que a gente defendeu. E deu tudo certo, porque daí eu optei também, Leda, uma coisa muito interessante, porque assim, ó, durante a pandemia, foi votada o aumento do fundão eleitoral, de 2 bilhões para 5 bilhões, no pior momento da pandemia. Eu lembro que a gente estava votando a lei orçamentária, botaram esse jabuti no meio, a gente não conseguiu destacar, e como eu sou base do governo, eu votei a favor da lei. O Bolsonaro vetou, aí eu votei a favor do veto para não ter o aumento do fundão. E agora poderia ter me feito de desentendida, porque infelizmente o brasileiro esquece tudo em 15 dias, né, Leda? Tanto que estão querendo dar a chave do país para um cara aí que complicado, né? E o que aconteceu? Eu poderia ter usado R$1 milhão de fundão, mas eu optei por não usar. E vou te dizer, não foi fácil, porque os empresários e as pessoas, amigos, familiares, elas não queriam doar, porque eles disseram assim, pô, já tem tudo isso de dinheiro para fazer campanha e você vai abrir mão porque vai para o teu concorrente, você está sendo burra. Mas eu vou dizer para vocês, eu resolvi fazer algo que é bem raro na política, ter coerência, sabe? Falar uma coisa e fazer aquela coisa. Por isso que o Bolsonaro, a gente prestigia ele, porque ele manteve a coerência durante a sua vida de 28 anos de Câmara. Por isso que o povo brasileiro confiou nele e ele está mostrando que é uma pessoa íntegra. Então, eu consegui arrecadar ao todo aí R$480 mil, fiz uma campanha muito boa dentro desse valor. Gastamos aí 200 mil em propaganda na internet, porque agora a Nova TV é a rede social, né? E quando abriu as urnas, realmente eu me surpreendi. Eu esperava melhorar minha votação de 109 mil da outra, e foi 227 mil. Então, eu sou muito grata aos catarinenses pelo reconhecimento. Fiquei muito feliz. Eu e a Ana Campagnolo, né? 2 mulheres, as mais votadas historicamente do estado. Então, é uma grande alegria.
É uma vitória e tanto. E como é que você acha que você vai trabalhar esse segundo mandato? O que Então, você nós vai temos ter em algumas. mente, assim? Então, Leila, tem algumas coisas que são importantes em Santa Catarina, que Santa Catarina é o quinto estado que mais recolhe impostos da federação, mesmo tendo 1,2% do território nacional. Só que nós somos o 22º, 23º em recebimentos da União de obras estruturantes. E o povo de Santa Catarina aqui tem pleno emprego. Então, aqui, só na minha cidade, deve ter 800 vagas de emprego em aberto. Tanto que veio muito venezuelano, muito haitiano, para poder trabalhar, principalmente nos frigoríficos, porque nós somos uma grande potência em proteína, produção de proteína animal. Santa Catarina é o maior produtor de suínos do Brasil e o segundo maior produtor de aves do Brasil, tendo 1% do território nacional. Então, o nosso povo é muito trabalhador. É uma característica de pequenas propriedades, tá? Os agricultores, eles têm uma diversidade, normalmente, de atividade, né? Às vezes tem um aviário do frango, ou do suíno, aí tem lá uma lavourinha, aí tem uma vaquinha de leite, e é uma agricultura familiar que funciona, tanto que a gente tem os modelos de cooperativa que funcionam, onde todos ganham, né? E aí o que acontece? O que os catarinenses pedem, então? Não é assistencialismo, eles pedem infraestrutura. Nós não temos uma rodovia, Leda, duplicada em Santa Catarina. É uma vergonha. Um estado tão pujante em economia, a 282 que corta de Itapiranga até... Então a gente tem que fazer a duplicação Deu das uma BRs, a gente travadinha, tem que vamos ver fazer se estrada, destravou. basicamente. É isso que os catarinenses querem. Então, Você estava falando da rodovia que vem de Itapiranga da rodovia que vem do extremo oeste, né, de São Miguel, perdão, até do extremo oeste até o litoral. A 282, Leda, ela não é duplicada. Então, a nossa meta qual que é? Eu vou tentar ser a presidente do Fórum Parlamentar Catarinense, que é a liderança que concatena todos os parlamentares, e que por ano a gente tem 250 milhões em emendas para destinar. E eu vou lutar para que essas emendas de bancada, elas fiquem para as obras estruturantes do Estado para resolver de uma vez por todas o problema. É uma das pautas, né, que eu vou lutar. Mas se não, eu vou lutar pelas pautas conservadoras, né, para barrar liberação de droga, para ter leis penais mais duras, contra o aborto, né, a favor da família, dos cristãos, todos os valores que a gente defende. Que você já vinha defendendo e tal. E qual é a sua história? Como é que você veio parar na política? Só deixa eu te recusar uma ligação aqui. Tá. Então, Leda, eu sou advogada, né? Eu moro aqui no interior de Santa Catarina, na cidade de Chapecó, que é a capital do oeste que a gente fala. E eu comecei a despertar para a política porque eu me tornei muito cedo aluna do professor Olavo de Carvalho. Com 19 anos na faculdade, um amigo me apresentou o Olavo, e aí eu comecei a ser aluna dele e comecei a despertar para essa questão da esquerda, da doutrinação, da revolução cultural, né? Do modo como a esquerda aparelhou, né, as universidades, a mídia, e como eles ganharam esse espaço na sociedade. Então, a crise de valores que a gente estava vivendo no Brasil e no mundo era um fruto dessa revolução cultural. E isso me despertou. Em 2014, eu fiz um dos primeiros pedidos de impeachment da Dilma, e depois eu comecei a participar dos movimentos de ativismo na minha cidade, das manifestações, né, de verde e amarelo e tal. Quando chegou a época da eleição municipal em 2016, eu estava trabalhando tanto como voluntária, e advogada e voluntária e ativista de direita, que o pessoal disse, por que você não concorre a vereadora? E eu resolvi concorrer, mas eu não sabia nem pedir voto, né? Porque o pessoal do interior era meio tímido, então era meio tímida para pedir voto. Eu fiz campanha nas 2 últimas semanas, e mesmo assim fiquei como primeira suplente. Aí um amigo meu, que era próximo do Bolsonaro, falou, daqui 2 anos ele vai concorrer, por que você não se organiza para você concorrer à federal, já que a gente vai precisar de uma bancada forte lá na Câmara? E 2 anos depois, fui me apresentar para o Bolsonaro, aí fui convidada para ser vice-presidente do partido em Santa Catarina, formamos uma base em 20 municípios, foi uma campanha bem enxuta, menor custo por voto de Santa Catarina, fui a mulher mais votada em 2018, a quarta no geral, com uma campanha de 80 mil reais, assim, bem franciscana. E aí eu pensei, eu me elegi agora, e como eu sou uma pessoa de signo de terra, eu gosto de ter as coisas assim, bem demonstradas, virginiana ainda, com ascendente escorpião, Leda, pensa bem, que triste. Eu pensava assim, não posso depender da internet, eu tenho que ter um trabalho real, né? Concreto. Aí eu comecei o trabalho nas cidades com as lideranças, para poder aferir um pouco desse futuro resultado. Só que foram 3 anos e meio, assim, não no escuro, né? Mas assim,
organizando as lideranças, sendo mais ou menos uma projeção de melhora de votos. Em grande parte das cidades eu já sabia que eu ia duplicar minha votação. E fui trabalhando assim. E com a graça de Deus, sobretudo, porque a gente não faz nada sem ele, né? Deu esse super resultado que a gente nem a gente esperava. A bancada de Santa Catarina é unida? Você acha que você vai conseguir colocar essas emendas a favor dessa infraestrutura para o Estado? Olha, durante 3 anos eu fui voto vencido. O ministro Tarcísio dizia: Caroline, conversa com os teus colegas para a gente deixar as emendas de bancada para as estradas. E eu chegava na reunião e eles zombavam da minha cara. Ah, isso aí é uma dívida de décadas do governo federal, isso é obrigação do governo federal, eles que não se metam com as nossas emendas. Nós vamos aqui ratear entre os 19 parlamentares e cada um destina como quer para os prefeitos e vereadores. E riam da minha cara. Quando chegava nos cortes orçamentários anuais que tinha que fazer de reajuste, aí as entidades empresariais da sociedade civil reclamavam que tinham os cortes, vinham para cima da bancada, a bancada ia tirar satisfação com o ministro, e o ministro, falei para vocês deixarem dinheiro. Então, assim, não é uma coisa fácil. Eu estou tentando costurar desde já para o ano que vem, porque a tendência é que eu seja presidente do fórum, por quê? Porque tem uma tradição que o partido que mais fez deputados indique o presidente, e normalmente é o mais votado. Então, ao que tudo indica, vou ser eu, né? Eu já estou trabalhando com os colegas pedindo apoio aí para isso, e eu vou tentar convencer um por um, porque eu vou dizer assim, poxa, gente, é incrível, Leda, nós estávamos numa reunião com a FACISC, que é a entidade das empresas aqui, que é uma organização empresarial, assim, é uma associação de voluntários, né, que congrega 35 mil empresas de Santa Catarina, e eles fizeram um trabalho de ouvir as pessoas da sociedade para ver quais eram as demandas de cada região de Santa Catarina. E fizeram um documento chamado Voz Única. Cada região tem as suas demandas. E aí eles apresentaram para os parlamentares de cada região. E todos os anos é a mesma coisa. São as estradas, é a infraestrutura. E aí tinha deputado que está há 20, 30 anos lá, que ia na tribuna e dizia assim, realmente essa é uma demanda muito importante. Nós precisamos lutar por mais estradas para o nosso estado. Aí a gente olhava e dizia assim, pô, cara, tu tá lá há 20 anos e ainda não resolveu e tá aqui fazendo a mesma promessa? Então, assim, eu tô há 4 anos, né, apenas, é o 4º ano esse. Eu vou chegar eu vou convidar a Francisca para participar da reunião, para daí vir uma pressão da sociedade civil sobre os políticos, e vou dizer, gente, vamos resolver de uma vez por todas isso? E eu tenho certeza, Leda, que a gente vai ter um passo importante a dar, porque o nosso futuro governador, se Deus quiser, vai ser o Jorginho Melo, que foi para o segundo turno, alinhado ao Bolsonaro, 22, ele tem essa mesma visão. Então, eu acredito que com o governador e deputados alinhados, a gente vai conseguir fazer as obras de estrutura que Santa Catarina merece, porque é um estado maravilhoso, pleno emprego, maior segurança do país, riqueza cultural imensa, e não tem estrada decente, sabe? É uma vergonha isso. E é um estado que as pessoas migram para Santa Catarina muito felizes, né? A gente está sentindo por aqui eu já ouvi várias pessoas que se mudaram para Santa Catarina por conta disso, do pleno emprego, da segurança, da qualidade de vida mesmo, né? Exatamente. E a gente tem assim, por exemplo, no domingo, amanhã, eu vou fazer um roteiro. Tu vê que a gente nunca para, né? Amanhã eu vou fazer um roteiro para o extremo oeste de Santa Catarina, que é uma cidade chamada Itapiranga. É o berço da Oktoberfest. Apesar de ter o Oktoberfest em Blumenau também, tem o Oktoberfest também em Itapiranga, que são de descendentes alemães. E, por exemplo, daí no domingo eu vou ir num evento lindo numa cidade que ela é toda austríaca, que é 13 Itilhas, o nome da cidade. Todas é muito turística, vai muito, principalmente o pessoal idoso, assim, terceira idade, de todo o sul. É uma cidade voltada para o turismo. E daí você vai para o Blumenau, então você tem bastante descendência italiana, alemã, austríaca, polonesa, enfim, açoriana no litoral. Então a gente é muito rico culturalmente, né? E temos que valorizar isso. Então, eu acho que isso é fundamental. Por isso que as pessoas vêm, tem muita qualidade de vida, porque não tem muita população também. É um estado acolhedor, sabe? As pessoas acolhem também as pessoas que vêm de fora. É muito bom morar em Santa Catarina. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu amo o meu estado. Você gosta? Você já veio bastante para cá? Eu não, só fui uma vez. Fui uma única vez. Apenas. É uma pena, eu quero ir mais. Me diz uma coisa, você sofre muito preconceito como mulher, como política, como num estado onde a maioria da bancada deve ser de homens, né?
Olha, a política é um ambiente muito masculino, mas eu vou dizer para você que eu sou, assim, ó, as dificuldades que eu enfrentei como candidata, eu ficava observando ao redor, eu via que os homens enfrentavam as mesmas dificuldades, né? Então, por exemplo, muita gente queria fundo partidário. Poxa, as mulheres foram mais privilegiadas, porque como eles não podem movimentar o fundo sem dar para a mulher, teve mulheres aqui, pegaram 2,5 milhões aqui no meu estado para fazer campanha eleitoral. É, então, assim, as dificuldades que eu enfrentei foram dificuldades que eu vejo que muitos enfrentaram. E dentro lá da Câmara, eu sou muito bem, assim, bem tratada por todos. Eu acho que se a mulher ela tem posicionamento, postura, sabe? Às vezes, de vez em quando tem um bobinho que se passa, mas assim, você ou dá uma risadinha e finge que não ouviu, mas nunca assim uma coisa muito forte, assim. Mas coisas bem suaves, mas coisa normal, assim, ou aquela tiradinha, né? Ah, que você é bonita, não sei o quê, obrigado, não sei o quê, reage bem, assim. Mas Mas isso assim, é nunca muito sofri por ser interessante. mulher, preconceito nenhum, Você, sempre tiveram respeito. mas isso é inevitável, porque dizer que você é bonita, porque você é muito bonita. Quando eu te vi Bondade pessoalmente, sua. eu fiquei assim muito impactada, porque a gente vê no A gente, vídeo, acha bonito, mas pessoalmente, a pessoalmente é gente mais já se bonito. viu, Leda, ou Não foi no não? aniversário da Tereza? Ah, é, sim! Foi. Quando que foi? Foi, deixa eu ver. Só me lembra a data. Eu acho que foi, sim. Meu Deus, ó, depois do Covid e da campanha eleitoral, o meu cérebro ainda está se recuperando. Minha memória está terrível. Mas acho que foi na É, casa da Tereza, né, em São Paulo. é, Nós fazemos, eu acho que mas no início você do é ano. realmente muito bonita. Obrigado, obrigado. E como é que você lida com isso? Assim, você fica constrangida com esses elogios? Como é que você. Mas é que eu acho que eu tenho uma beleza normal, assim, sabe, Leda? Uma beleza normal. É que eu gosto de dar um reboquinho também, né? Já ajuda um pouquinho. Mas eu não me afeta em nada, assim. Normal, assim. Eu me acho uma mulher bem normal. Eu acho que tem mulheres muito. Santa Catarina tem muita mulher bonita. E eu sou bem Ah, é, o comumzinha estado de mulheres perto das mulheres lindíssimas. que tem na minha cidade. É que, como tem muita mulher bonita em Santa Catarina, eu sou uma beleza bem normalzinha, viu? Nunca te atrapalhou também, né? Não, porque como eu sou uma mulher que tem muita opinião e tal, né? O pessoal, eu acho que agrega, né? Eu acho que uma coisa agrega a outra. A sua família reagiu bem quando você disse que ia ser político ou tem políticos na sua família? Olha, eu enfrentei um pouco de preconceito, porque meu pai é engenheiro, minha mãe é professora, eu sou advogada, meu irmão também, não tinha político assim, né? Eu tive um tio que foi vereador, mas assim, uma vez ou outra, assim. Mas não tinha uma tradição assim política, né? E no início meu pai foi bem assim resistente, né? Ele dizia que isso não era meio, que é aquele preconceito geral, né? A política tem muita gente malandra, é um ambiente muito corruptor, não vá se incomodar com isso. Mas sabe, Lida, que eu sempre assim coloquei nas mãos de Deus, sabe? Quando eu fui para a primeira campanha de deputada federal e a gente via que tinha muita gente com estrutura e tal, é um jogo bem pesado, né? Uma campanha. E o que eu pensei? Poxa, se eu me eleger deputada federal, eu vou ir para um ambiente muito corruptor, o maior ambiente corruptor que pode ter no Brasil, que é Brasília. Por quê? Porque lá você tem o centro do poder, lá é onde se decidem as coisas mais importantes da nação, lá onde se decidem as regras da vida social, onde os maiores julgamentos são feitos, onde tem o orçamento público é deliberado. Então, são trilhões que são votados nas comissões. Tem muitos arrastamentos, digamos assim, né? Então, se a pessoa tem uma tendência a algum vício moral, vai ser em Brasília que ela vai ter a tendência de se perder. Então, como eu acredito que às vezes a gente se engana, né, com relação a gente mesmo, eu ficava pensando assim: Deus conhece melhor a mim do que eu mesmo. Então, Ele sabe as minhas fragilidades e Ele sabe se eu vou poder enfrentar essa provação de uma maneira em que eu me corrompa ou não. Então, eu fazia uma oração em que sentido? Que se Deus achasse que eu poderia estar lá e e não ter o perigo de perder a minha alma nesse caminho e fosse contribuir para a nação, que eu me elegesse. Mas se por acaso eu tivesse o perigo de perder minha alma nesse caminho, então que eu não me elegesse, que eu ficasse onde eu estava. Porque eu não queria perder minha alma por uma coisa, uma aventura que muita gente às vezes quer entrar para a política, sei lá por quê, por status ou por poder, e eu acho que isso tudo é transitório.
né? A vida é transitória, né? Então a gente tem que fazer aqui, a gente está aqui por um propósito, por uma vocação, e eu acho que Deus vai mostrando para a gente. Então, como ninguém tem a visão do futuro, e eu não sabia se eu estaria no local certo, até hoje eu tenho dúvida se a minha vocação é realmente essa, mas eu me coloco à disposição para servir, sabe? Então eu estou ali para ser instrumento do bem, para ser instrumento de desse sentimento que os catarinenses têm, e eu quero bem representar esse sentimento. Por isso que eu trabalho bastante, viu? Eu sou uma das que mais trabalha, pelo que eu vejo, assim, dos políticos em geral. Porque eu sinto assim, olha, foram primeiro 109 mil pessoas que me deram uma procuração para eu representar elas lá, e agora foram 227 mil. Então, é um fardo, assim, sabe, de responsabilidade. Eu encaro dessa forma o mandato popular, sabe? Eu encaro com muita gravidade. Então, eu não posso me deixar levar por esses arrastamentos ou por questões de vaidade. Eu tô aqui para servir de instrumento, de representação dessas pessoas e, sobretudo, das leis de Deus que eu encaro que estão acima das leis dos homens, né, no caso. Além da questão das estradas, das maneiras de transitar pelo Estado, qual é a outra grande reivindicação dos catarinenses que você identifica? Olha, os catarinenses, eu vejo que a maioria dos catarinenses tem uma visão conservadora, então, essa visão de proteção da família, né? Então, é um povo mais fechado, assim, não, a gente é educado, mas não é um povo expansivo, assim, entende? É um povo, assim, que gosta de ter sua família, suas tradições. Então, ele gosta de preservar, por exemplo, saber que o seu filho vai estar numa escola, mas que é a família que vai passar os valores para a criança, não que o Estado vai tomar conta da sua criança, como pensa a esquerda, né? Que o filho não é da família do Estado. Os catarinenses, eles prezam pelo patriotismo. Normalmente, eles têm muita fé. Eu frequento muito, tenho muitos amigos evangélicos, católicos e espíritas, e eu vejo que eu tenho uma entrada muito boa, e eu vejo que as pessoas são pessoas de muita fé são pessoas trabalhadoras, gostam às vezes de trabalhar e viver em paz, não querem muita interferência do Estado. Então, todas essas pautas aí de menos burocracia, menos Estado, menos intervenção, é isso que o catarinense quer, entendeu? Ele quer um Estado mínimo e uma valorização maior da sociedade. E você, pessoalmente, é de que religião? Então, eu tive formação católica, aí depois, por uma questão familiar, eu me tornei espírita, kardecista. Só que atualmente, desde que eu me elegi, eu tenho frequentado muito a evangélica, que me abraçou de uma forma muito grande. Mas, assim, filosoficamente, a espírita me confortou. Mas eu tenho frequentado muito a evangélica porque a bancada evangélica na Câmara, a gente faz todo um trabalho para barrar as pautas de liberação de drogas, de aborto. Então, assim, eu sou cristã, me considero cristã, porque eu transito um pouco, né, nesse mundo, universo cristão, assim, bastante. A gente é parceiro de católicos, espíritas e evangélicos. Nós somos, quando é para lutar pelas causas da família, a gente se une, entende? Essa é uma causa que une, é uma das causas que mais une os deputados. Quais são as causas que fazem os deputados ficarem mais unidos? É a causa comportamental, familiar, ligada aos costumes? Eu vejo que a frente parlamentar de maior organização, hoje lá na Câmara, a frente parlamentar são pautas de interesse que reúnem os deputados, né? É a frente parlamentar da agropecuária. É uma frente que tem residência oficial, que toda terça-feira tem um almoço onde o presidente da frente parlamentar ele leva as pautas da semana, leva o ministro da Agricultura, ou ministra, no caso, que era a Tereza Cristina, que já tinha sido presidente da frente parlamentar da agropecuária antes de ser ministra. Quem é atualmente o presidente da frente parlamentar de agropecuária? O presidente da frente era o paranaense. Peraí, deixa eu pegar aqui. Peraí. Deixa eu ver se mudou por causa da. Deixa eu ver qual que tá. Da eleição, você acha que já alterou? É isso que eu quero ver, porque tava um amigo nosso paranaense. Peraí. Meu Deus do céu. Faz 2 meses que eu não vou para Brasília. Deixa eu ver se alterou aqui. 2 meses sem Brasília? Está com abstinência ou não? Está aliviada? Fomos agora. Gostei tanto de ficar em Santa Catarina, estava bem.
É que Brasília é uma cidade meio assim, né? É uma cidade meio, digamos assim, muito asfalto, muito, né? Muito artificial. Foi uma cidade bem planejada mesmo, né? Ela parece bem mecânica, assim, né? Eu gosto de cidades feitas mais aleatoriamente, tipo as cidades normais, assim, sabe? Feitas pela espontaneidade mesmo da E sociedade. Chapecó como é, Anne? Chapecó é uma cidade de cerca de 220 mil habitantes. É uma cidade que tem a maior cooperativa. Só um minutinho. É um presidente. Ah, aqui, ó. Ainda continua o presidente Sérgio Souza, que é do Paraná. Eu não vi se ele se Paraná. reelegeu agora ou não. É um deputado do Paraná, extremamente competente, deputado Sérgio Souza. E ele estava como presidente da FPA desde que a Tereza. Eu acho que. Eu não sei se é um por ano agora, eu não me lembro bem as regras, né? Mas Chapecó é Mas uma eles se cidade organizam, bem. toda terça-feira eles vão, se A gente se encontram, organiza e tem um discutem. almoço só para deliberar as pautas do agro, as pautas importantes. E tem a bancada da bala, que o pessoal brinca, né? Que é pela segurança pública. Tem várias frentes parlamentares, assim, sabe? Para todo assunto que tu imagina, tinha a frente parlamentar do ensino domiciliar, e a gente conseguiu aprovar a lei do ensino domiciliar. Tem a frente parlamentar de categorias, às vezes, sabe? De interesses, assim, também, para lutar pelos interesses, enfim. E em Chapecó, então, Leda, ele tem, por exemplo, a sede da Aurora, que é a maior cooperativa do Brasil de De produtos do agro, sucos. né? Suíno, é, aves, frigorífico também, né? E agora tem peixe também. Tem 12 conveniados, assim, cooperativas, tem 70 mil famílias conveniadas a essa cooperativa. Pensa que empresa gigante. Então, tem muito pessoa que vem de outros países aqui. Nós temos um bairro aqui em Chapecó, por exemplo, que é o EFAP, que deve ter 70 mil habitantes, metade já é quase de estrangeiro que veio para trabalhar nos frigoríficos. Então, assim, É mesmo. é pleno emprego mesmo, tá tendo que vir gente de fora para trabalhar. E é uma cidade que muito movida ao agro, mas também tem muita indústria também. A gente é forte na indústria. Santa Catarina tem ramo têxtil, tem ramo metalúrgico, tem muitos ramos industriais. Nós somos produtores de muitos legumes também. Os Campos Novos é uma cidade que é a maior produtora de cereais de Santa Catarina. Então, Santa Catarina, cada cidadezinha, ela bate algum recorde, entende? Porque o Uhum. pessoal é muito trabalhador mesmo. Dá orgulho de ser catarinense. Tá certo. Bom, você está com esperança? Você acha que o presidente. Você vai fazer campanha para o Bolsonaro nesse segundo turno? Já estamos fazendo. Nossa, o nosso telefone não para. Vamos começar a fazer agendas já. Amanhã já vou viajar. Semana que vem vamos fazer chão de fábrica, fazendo campanha. Vamos fazer uns vídeos de opinião também, comparando os dois lados, né, para que as pessoas estejam conscientes. Agora, o foco é comunicar aqueles que estão fora da nossa bolha, que a gente tem uma ilusão, né, Leda, de abrir nossa rede social, só tem bolsonarista. Meu convívio é só bolsonarista. Parece que o mundo é bolsonarista. Aí, quando eu comecei a ir no chão de fábrica mesmo, por exemplo, de frigorífico, e comecei a falar com as pessoas que trabalhavam ali, eu fui falar um dia para 300 pessoas sobre o Bolsonaro e começaram a rir, aqui da nossa região. É que a esquerda tem 30% dos votos aqui na região ainda, é uma região forte da esquerda. E ali a gente teve um choque de realidade, sabe? De ver que, poxa, vamos sair da bolha. Então a gente tem que tentar fazer um pouco além da nossa bolha, sabe? Do nosso limite de influência, assim. Eu acredito que tem margem, estou convicta, porque tiveram 32 milhões de pessoas que não votaram, 10 milhões que era a terceira via, que agora vão migrar, e mais 5 milhões entre nulos e brancos. Então tem quase 48 milhões de votos aí que a gente pode trabalhar para trazer para o presidente Bolsonaro, né? Boa sorte, então, para você no seu trabalho, em todas as frentes que você se meter, que você seja um sucesso, tá bom? Uhum. Muito obrigada, Leda. Muito obrigada a você. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.